Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês, dando continuidade ao tema Revolução Russa. Queridos, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia participou, né, do conflito ao lado da Tríplice Entente, ou seja, ingleses, franceses e russos formaram a Tríplice Entente lutaram contra naquele momento contra o Império Austro-Húngaro e contra o Império Alemão. Anteriormente à guerra, estavam ocorrendo várias e várias manifestações populares contra o governo do czar. Mesmo com a Duma, o czar criou mecanismos para conseguir tirar poderes da Duma. Com isso, então, né, mesmo com aquela monarquia constitucional, o czar continuava sendo absolutista. Entretanto, quando a guerra se inicia, quando a Alemanha declara guerra à Rússia, os russos serão influenciados por um forte sentimento nacionalista. Ou seja, aquilo que por qual passaram alemães, franceses, ingleses, o povo russo também passou. Que sentimento é esse, gente? Aquele sentimento de pertencimento ao mesmo povo, né? Enfim, naquele momento, o povo russo, né, por causa dos alemães terem declarado guerra à Rússia, vão se unir contra os alemães e contra os austríacos naquele conflito. Beleza? Então, no início, né, o povo ficou animado, apoio dos militares, apoio dos camponeses, apoio de parte dos operários. Grande parte do povo russo vai apoiar o czar nesse conflito, principalmente contra a Alemanha. Entretanto, gente, o czar, para conseguir, né, guerrear, enfrentar alemães, austríacos, promove o aumento dos investimentos bélicos, ou seja, aumento da produção de armas, e aí, fazendo isso, o czar vai preterir outros setores, lembrando que o processo de industrialização da Rússia foi conduzido por quê, gente? Pelo czar, por aquele rei absolutista. Quando ele faz isso e deixa outros setores de lado, nós temos o quê? O aumento do desemprego e, obviamente, né, a piora nas condições de trabalho daqueles operários. Porque naquele momento, aqueles operários que ainda tinham emprego, tinham o que, gente? Tinham que fabricar armas para o exército russo. Trabalhavam cada vez mais, ok? E outra parte foi desempregada. Por quê? Porque o governo russo vai desenvolver naquele momento muito mais a indústria bélica do que os outros tipos de indústrias. Beleza? Temos também o campo, né? No campo, grande parte dos camponeses, eles foram o que, gente? Deslocados para a frente de trabalho. Sim, lembrando que os camponeses eram a maioria do povo russo. E esses camponeses foram deslocados para a frente da batalha. Esses camponeses viraram o que, gente? Viraram militares. Com isso, ocorre o quê? Ocorre a diminuição da produção agrícola, levando à fome de muitos russos. Sim, os russos, durante a Primeira Guerra Mundial, irão passar fome. Por quê, gente? Porque ocorreu a diminuição da produção agrícola. Um dos motivos foi porque esses camponeses, a massa camponesa, foi deslocada, foi enviada para a guerra, foi enviada para o conflito, para a frente da batalha. Beleza? E aí, galerinha, em meio ao conflito, no início, como eu disse para vocês, né, todo mundo animado, vamos derrotar os alemães, vamos derrotar os austríacos. Entretanto, ao passo do desenrolar da guerra, desse conflito, os russos toda hora perdiam, né, alguma batalha para a Alemanha. Muitos russos, né, muitos soldados vieram a óbito, muita gente mesmo faleceu do lado da Rússia. Os russos mal tinham alimentos naquele momento, a alimentação deles era precária, dos soldados russos, ok? Não recebiam alimentos necessários, faltavam alimentos, salário, o soldo deles não era pago, né, os salários não tinham armas suficientes para guerrear contra os alemães, enfim, era um horror. Por isso, então, muita gente, muitos soldados russos passaram o que, gente? Passaram a abandonar, né, o exército russo, principalmente durante o quê? Durante a guerra de trincheiras. Ao mesmo tempo que o exército russo estava insatisfeito, né, com o conflito, insatisfeito com as derrotas, por não terem armas suficientes, enfim, não tinham naquele momento a alimentação que cabia naquele momento aos soldados, a alimentação para que eles conseguissem de fato, né, guerrear contra os alemães naquele momento. E aí, galerinha, os militares vão se levantar contra o governo russo, contra o governo do czar. Na Rússia, temos também, né, revoltas populares, nós temos o retorno, né, do povo reclamando do governo, operários promovendo greves, esses soldados que eu falei para vocês, abandonando as trincheiras, ou seja, a Rússia estava um caos. Mas por que estava um caos? Porque o povo russo estava o quê, gente? Passando fome, estava morrendo de fome. Pra vocês terem uma ideia, naquele momento, durante a Primeira Guerra Mundial na Rússia, foi comum a prática do canibalismo. Pensa, foi comum a prática do canibalismo. Percebam a situação do povo russo, gente. Em campo de batalha, perdendo as batalhas para a Alemanha. Na própria Rússia,
operários desempregados, o pessoal passando fome, enfim, estava um horror, beleza? Naquele momento, a Rússia passava um baita aperto. E aí, por esse motivo, então, devido, né, ao massacre do exército russo durante a Primeira Guerra Mundial, devido ao aumento da fome entre a população russa, principalmente entre os mais pobres, operários e camponeses, o povo russo vai se unir aos militares, o que, gente, irão depor o czar. Sim, em fevereiro de 17, o czar Nicolau II vai renunciar ao poder. Ele sofre uma grande pressão popular, e essa pressão popular ganha apoio dos militares, que também estavam insatisfeitos, né, com o governo de Nicolau II, com o governo do czar. E aí, gente, a união do povo mais militares levou ao fim do absolutismo na Rússia. O czar é deposto, ok? O Nicolau II é deposto do poder, e aí a Rússia irá virar uma república. Naquele momento, um governo provisório, né? Se diziam naquele momento republicanos. Esse governo provisório, no início, né, ele é comandado pelo Kerensky, tá? O Kerensky fazia parte dos mencheviques. No início, gente, do movimento, né, de deposição do czar, não tivemos, né, os mencheviques, ou bolcheviques, ou os sovietes, os cadetes à frente do movimento. Foi, de fato, geral mesmo, o povo russo geral, com apoio dos militares para depor o czar. Entretanto, quando se inicia, em fevereiro de 17, esse governo provisório, de fato, mencheviques e bolcheviques, principalmente, irão que, gente? Irão mostrar a sua cara, irão mostrar as suas ideias, ok? Os mencheviques, liderados pelo Kerensky, né, chegam no poder, ficam no governo provisório, e aí esse governo provisório, então, terá apoio dos mencheviques, mais os cadetes. Lembrando, os cadetes fazem parte da burguesia. Cadetes e mais mencheviques tinham como objetivo transformar a Rússia numa democracia parlamentarista, tá? E tinham como esse objetivo. E a gente, em meio à revolução, em meio à revolta, os mencheviques, através do governo provisório, permaneceram com a Rússia na guerra. Os russos continuaram na guerra. Um dos grandes desejos do povo russo e dos militares era qual? Era que o czar retirasse a Rússia da guerra. Como ele não retirou a Rússia da guerra, eles depuseram o czar. E nesse momento, os mencheviques, né, mais cadetes que formavam naquele momento o governo provisório, permaneceram com a Rússia na guerra. Por quê, gente? São vários motivos, né? Entre eles, os dois principais. Os russos, naquele momento, tinham dívidas com ingleses e franceses. Lembrando, né, a Rússia participava da Tríplice Entente, então ela era apoiada pela Inglaterra e pela França. E outro motivo, caso a Tríplice Entente vencesse alemães e austríacos, gente, o que queriam os russos? O que queria o governo provisório? Lucrar com a guerra, ok? Porque eles sabiam, de fato, caso, né, a Tríplice Entente vencesse, naquele momento, eles iriam impor sanções aos derrotados. E, obviamente, né, os derrotados pagariam o que, gente? Pagariam indenizações aos vencedores. Então, naquele momento, para conseguir lucrar com a guerra, o governo provisório permanece com a Rússia no conflito. Entretanto, gente, a Rússia, quando permanece no conflito, nada foi modificado, ok? A Rússia continuou perdendo batalhas para a Alemanha. Os russos foram humilhados, né, pelos alemães em vários conflitos. E aí, as greves voltaram. O povo voltou a se rebelar. Aproveitando-se desse momento, né, de que era possível uma maior liberdade devido ao fim do governo do czar, os bolcheviques, sim, os bolcheviques, ok, começaram uma campanha juntamente com o povo, principalmente com quem, gente? Com os sovietes. Os sovietes, nas fábricas, né, buscavam, enfim, algo para poder conseguir tirar o governo provisório do poder. Então, os sovietes, né, serão apoiados pelos bolcheviques, com o intuito de quê, gente? No intuito de promover melhorias na Rússia. E naquele momento, o líder dos bolcheviques, que era o Lenin, vai criar um lema, as teses de abril. E ele vai, né, preconizar naquele momento o que ele queria promover, o que os bolcheviques desejavam. Os bolcheviques voltam à cena, ok? Voltam de fato à política russa naquele momento, e o seu líder, o Lenin, promove, gente, um lema: paz, terra e pão. O que seria essa paz? O que ele queria? Retirar a Rússia da guerra. O que seria essa terra? Promover o que, gente? A reforma agrária, dar terras aos camponeses, redistribuição de terras, e o pão, dar alimentos ao povo faminto. Por quê, Davi? Vamos lá. Paz, tirar a Rússia da guerra. A Rússia, no conflito, continuou, né, perdendo, né, para a Alemanha. Mesmo permanecendo na guerra, não adiantou nada. A Rússia continuou perdendo para a Alemanha. Então, ele percebeu, poxa, o que adianta ficar na guerra se estamos perdendo? Então, ele queria o quê? A paz. A paz seria o quê, gente? Sair da Primeira Guerra Mundial, fazer um acordo de paz com a Alemanha. Outra promessa, terra. O que seria essa terra? Seria o quê, gente? Promover
a reforma agrária, dar as terras aos mais pobres. Naquele momento, grande parte, né, da nobreza ainda possuía as terras na Rússia. Aqueles, né, kulaks e os nobres, eles concentravam as terras na Rússia. E aí, o que queria o Lenin, então? Reforma agrária. E por último, pão, dar alimento ao povo que estava aqui, gente, sofrendo. Muita gente estava morrendo de fome. Como eu disse para vocês, muitas pessoas, ok, estavam praticando um canibalismo. Galera, canibalismo. Por quê? Porque faltava comida. Eles não tinham alimento. E aí, para sobreviverem, praticaram o canibalismo. Desse modo, então, as teses de Abril, né? O que elas desejavam? Paz, terra e pão. Beleza? E aí, gente, os bolcheviques, então, aos poucos, vão conseguindo o apoio desses sovietes. Lembrando os sovietes, né? Comissão de trabalhadores, de operários nas fábricas, que queriam o quê? Que queriam um apoio, obviamente, dos camponeses, que eram grande parte do povo russo. Esses sovietes, aos poucos, foram conseguindo mostrar os seus ideais para o povo russo e foram ganhando o apoio desse povo. E aí, gente, esses sovietes, obviamente, aderiram às ideias dos bolcheviques, às ideias das teses de Abril, ok? Além disso, temos também os militares que estavam insatisfeitos com a permanência da Rússia na guerra. De novo, como falei para vocês, os russos continuavam perdendo conflitos para os alemães e, obviamente, os bolcheviques. Esses todos se uniram e no dia 25 de outubro de 17 promoveram o que, gente? Promoveram a derrubada do governo provisório, ok? Então percebam o seguinte, sovietes, povo, militares, bolcheviques, todos estavam o quê? Insatisfeitos com a situação social, com a situação econômica por qual a Rússia passava, ok? A Rússia, naquele momento, passava por uma crise econômica e uma crise política. Desse modo, então, esse grupo, sovietes, comissão de trabalhadores, de operários, mas o povo em geral, principalmente os camponeses, mas militares e bolcheviques se uniram contra quem, gente? Contra o governo provisório, contra o governo de Kerensky. Então, naquele momento, no dia 25 de outubro de 17, ok? Bolcheviques, mais militares, mais povo, mais sovietes se uniram e conseguiram o que, gente? E conseguiram derrubar, naquele momento eles conseguiram derrubar o governo provisório. E aí, os bolcheviques, então, a partir de outubro de 17, a partir do dia 25 de outubro de 17, tomam a dianteira do processo russo. Os bolcheviques chegam ao poder político na Rússia. E aí, uma das primeiras medidas, ok, dos bolcheviques será qual, gente? Será retirar a Rússia da guerra, ok? Então, uma das primeiras medidas dos bolcheviques, uma das primeiras medidas do líder dos bolcheviques, que era o Lenin, que é na imagem abaixo para vocês, foi assinar com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Nesse tratado, é um tratado de paz entre a Alemanha e a Rússia, onde a Rússia sai do conflito. E aí, infelizmente, naquele momento, quando a Rússia sai do conflito, ela perde muito. Mas ela perde o que, gente? Ela perde territórios. Pra você ter uma ideia, a parte que hoje em dia é a Finlândia, Lituânia, Letônia, Ucrânia, ok? Os russos perderam. Entretanto, ganharam também. Por que ganharam, gente? Saíram da guerra. E qual era o intuito, né, do Lenin, líder dos bolcheviques, em retirar a Rússia da guerra? Promover o que, gente? Promover a paz, para depois também promover a reforma agrária e, obviamente, alimentar o povo faminto. Beleza? Tudo bem? Queridos, dúvidas, questionamentos? E aí, no próximo vídeo, nós iremos ver esses bolcheviques. Poxa, Davi, esses bolcheviques tinham orientação marxista, sim. O governo do Lenin será um governo marxista? O Lenin vai implementar de fato o socialismo? O Lenin depois implementa o comunismo? Será? No próximo vídeo, beleza? Dúvidas? Deixe aqui, por favor, nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau.